passar a palavra para o representante da Secretaria de Cultura, o senhor Lázaro Santos. Bom dia, Hilda. Bom dia a todos. Queria iniciar minha fala, fazer uma introdução, porque eu vou convidar o professor Marcelo Hermínio para falar no meu tempo, que ele é doutor em arqueologia. Eu acho que é importante a gente ter essa fala aqui na audiência pública. Mas eu queria só dar alguns fatos importantes, dizer que a Igreja foi uma das primeiras instituições, assim como o Estado, a tratar de preservação do patrimônio, né? Então, tanto a Igreja e a Igreja como o Estado foram uma das primeiras instituições a fazer isso. A preservação do patrimônio aqui no Brasil, ela não foi tratada com prioridade, né, na sua história, principalmente na instituição da República, no qual queria afastar as tradições da monarquia. Então, a República, na sua instituição, não se preocupou em tratar da preservação do patrimônio. Então, assim, a gente tem que tratar essa questão da preservação do patrimônio, né, através da educação, porque são essas crianças que vão ser os adultos do futuro, para que essas pessoas formem a sociedade com um sentimento de pertencimento pela preservação dos patrimônios. Então, é impossível a gente falar em preservação do patrimônio do Engenho Bento Velho e de todos os patrimônios da cidade, se a gente não falar em educação e não trabalhar em ação com isso, né? E a gente não trabalhar também com ação social para que esses patrimônios que sejam tombados possam também beneficiar as populações que moram próximos a esses locais, né? Então, o que é importante também, nesse momento, é a gente falar de pesquisa, gente. Esses indicadores, esses dados, só vão ser acessados através de pesquisas. E aí é valorizar os profissionais que trabalham com esse tipo de pesquisa, que é o Instituto Histórico, que é uma instituição que trabalha com esse tipo de pesquisa, que são os historiadores, que são os arqueólogos, né? São esses profissionais que vão trazer esses dados necessários para que a gente possa qualificar esse debate e as ações que vão ser retomadas. E é a partir disso, né, que nesse momento eu quero passar a minha palavra para o professor, doutor em arqueologia pelo UFPE, Marcelo Hermínio. A palavra é sua, Marcelo. Pode ser aqui? Bom dia, tudo bom? Oi, bom dia a todos e todas. Saúdo a mesa, na pessoa do Dr. André Carvalho, e a todos que estão presentes e nos ouvindo e nos assistindo pelas redes sociais e outras mídias. Inicio falando na questão de uma cronologia de 2019, o debate aqui na Câmara em relação ao patrimônio cultural do Engenho Bento Velho. Mas eu lembro aqui, e o professor Pedro, acredito que irá recordar comigo também, que em 2011 estávamos aqui juntos, lutando em prol desta mesma temática. No momento, eu estava como diretor de patrimônio do Instituto Histórico e a diretoria solicitou que fosse fazer um levantamento de como estava aquele patrimônio naquele momento. Esse levantamento gerou um documento que foi trazido até a Câmara através da pessoa do professor Pedro Ferrer, presidente do Instituto. E qual o objetivo disso? Por que apresentar aqui? Porque naquela ocasião estava sendo debatido a doação de terras ao redor do Instituto, do Engenho, a uma grande empresa. Uma empresa que, nada contra a questão econômica, mas quer queira, quer não, é uma empresa de grande impacto em meio ambiente, que era a questão de uma pedreira. Claro que o documento não foi um levante negativo em relação à economia. A sociedade precisa do desenvolvimento econômico. Mas, como bem disse o senhor Roberto, o desenvolvimento econômico deve estar atrelado também a proteção do patrimônio cultural. E o mote de estamos aqui novamente, depois de 10 anos, professor Pedro, ainda continuando a discutir o Engenho Bento Velho,
mas com a intenção, pelo menos a minha aqui, de ampliar a discussão para o patrimônio cultural de Vitória como um todo. Vitória é uma cidade antiga, ela tem um valor histórico extraordinário, não desmerecendo as outras, mas Vitória tem um papel fundamental na construção do processo histórico do Estado de Pernambuco e nacional. O engenho Bento Velho, ele, não só ele, mas todos os outros engenhos, porque recentemente eu estava fazendo uma pesquisa, e ainda estou, ela teve que parar, devido à pandemia, mas eu fiz um levantamento de 20 engenhos em Vitória de Santo Antão, com critérios de utilização de fichas e metodologias e um aporte teórico. E esses engenhos, eles carregam a identidade histórica da representação de um processo histórico no qual Pernambuco vem desenvolvendo desde a sua formação, do início da sua formação, que é a economia açucareira. Então, só esta significação simbólica, histórica para o município, para a história de Pernambuco, isso já o gabarita para ser propenso candidato à aprovação do tombamento, que é um mecanismo legal apropriado para poder preservá-lo. E assim, com esse mecanismo, poder ampliar-se as possibilidades de políticas públicas para a sua preservação futura. Outro exemplo da questão de sua significação é o próprio conjunto dos elementos arquitetônicos que lá estão. A capela, a Casa Grande, a hipotética senzala, que eu digo hipotética porque, segundo a oralidade mais recente, o porão era uma senzala. Eu digo hipotético porque eu ainda não li algo historiograficamente falando que ali diga que tenha sido uma senzala e nem tenho cultura material para afirmar em relação a isso, mas, então, eu tenho ainda como uma hipótese, mas não quer dizer que não existia uma senzala ali. Claro que o que vai me dar, o que vai corroborar a minha hipótese vai ser serão pesquisas futuras dos mais diversos setores acadêmicos. Então, estes elementos, desses 20 engenhos que levantei até o momento, é claro que Vitória deve ter uma média de 50 engenhos, até isso não se tem direito, porque um documento que eu vi do Estado diz que tem X engenhos, outro documento que eu levantei na internet diz que tem Y engenhos, então eu não tenho uma ideia. Essa ideia numérica ainda estou fazendo in loco, em campo. E estes 20 engenhos, o engenho Bento Velho, junto com o engenho Pitu, que tem a capela, a Casa Grande, ainda é o que tem estas estruturas que, de acordo com o pesquisador Geraldo Gomes, que é um profundo conhecedor da questão das estruturas dos engenhos de açúcar de Pernambuco, são os que constituem todos esses elementos arquitetônicos característicos dessa produção açucareira que remete a esse processo histórico. Então, isso também corrobora o tombamento do engenho. Outro elemento que é muito discutido aqui hoje é essa questão da definição da área. O tombamento não deve ser apenas em relação à Casa Grande, à capela, ao prédio administrativo. Ele deve ser também levado em consideração ao conceito da paisagem, porque também ali, é claro que a paisagem não é um conceito da história, é um conceito da geografia. Mas o conceito da paisagem, pela interdisciplinaridade entre as ciências, ele é utilizado na história como paisagem cultural, ele é utilizado na arqueologia como a arqueologia da paisagem, desde que a paisagem seja também um elemento de fruto da modelagem, não só da própria natureza, mas fruto da modelagem cultural, ou seja, produção também da modelagem humana. E lá nós também temos isso. Então, o conceito da paisagem ali se aplica também para corroborar a questão do tombamento do engenho. Então, elementos existem para que um tombamento daquele patrimônio seja aprovado sem sombra de dúvida.
não só o debate de quem pertenceu ou a quem deixou de pertencer, não desmerecendo esse debate, que faz parte do debate historiográfico, mas são elementos maiores que, através de uma interdisciplinaridade na aplicação das pesquisas, ele é necessário. Agora, o mais importante também, não só fixarmos o debate em relação ao engenho Bento Velho. Vitória tem um patrimônio cultural, entre ele material e imaterial, fantástico. Eu ainda não visitei, na minha pesquisa sobre os engenhos, não visitei o engenho Galileia, mas eu sei que, pela pesquisa historiográfica, o engenho Galileia tem um significado para a sociedade brasileira gigantesca. É lá que surge o movimento social das ligas camponesas, a luta do homem do campo pelos seus direitos, pela reforma agrária. Reforma agrária que não é uma discussão recente na história. Os romanos discutiam na República Romana a reforma agrária com os irmãos Graco. Então, esses elementos corroboram isso. E que esse debate iniciado aqui hoje não morra aqui. Não só para esse patrimônio, mas para todo o acervo patrimonial de Vitória de Santo Antão. É claro e evidente que esse patrimônio de Vitória tem que perpassar por uma necessidade de uma política pública voltada para ele. A lei orgânica do município, ela é clara que é função da prefeitura preservar isso, aquilo, outro. Está correto, não está errado. O plano diretor do município cita, mas muito nebulosamente, o patrimônio cultural. Como é que o plano diretor trabalhará o patrimônio cultural? Então, estes elementos, que são elementos legislativos do município, eles têm que ser melhorados para poder ampliar o debate e o que pode ser feito por este patrimônio vitoriense. Se não houver isso, fica difícil, muito difícil. É por isso que eu compreendo as palavras do professor Pedro. Para nós que temos o patrimônio cultural como objeto de pesquisa, realmente é lamentável. Faz uns 15 dias que eu ouvi dizer, é claro que eu não fui lá comprovar, mas o engenho Pirapama foi um dos objetos que eu visitei. Estava lá as ruínas, e está registrado de fotografia por ficha de catalogação e etc. As ruínas da Casa Grande, que foi de João Cleófas. Mas, há uns 15 dias eu ouvi dizer de um aluno que as ruínas já foram colocadas abaixo. Não sei se é verdade, eu estou até para agendar um dia para ir lá verificar novamente. Ou seja, já alterou até mesmo os dados que eu tenho sobre a minha pesquisa, que eu já me vejo obrigado, porque a pandemia parou, quando diminuir mais essa questão da pandemia, ter que revisitar todos os engenhos que eu já visitei. Paralelo a toda essa parte legislativa, é evidente, faço minhas palavras do colega Lázaro, não existe preservação do patrimônio sem a comunidade, sem a educação. Está lá na Constituição, artigo 216. Aqui, ele define o patrimônio, os outros artigos que seguem definem como a preservação do patrimônio ele tem que ser federal, estadual e municipal, nessas três esferas, atreladas à comunidade. A grande questão é como colocar a comunidade nesse rol. Como colocar uma comunidade que, a princípio, aqui na nossa conversa, ela não se identifica com esse patrimônio. Entra aí a educação patrimonial. Ela é um mecanismo que o próprio IFAM disserta que é um mecanismo fundamental para que haja a compreensão sobre esse patrimônio por parte da comunidade, por consequente, a sua identidade, porque se não se identificar com aquele patrimônio, não existe a preservação. Logo, isso perpassa com a educação,
que é a esfera de trabalho desse patrimônio, em que os professores podem cada vez mais buscar trabalhar isso. Então, tombar, excelente, mas tem que haver uma política pública atrelada à educação patrimonial que dê um uso àquilo. Não adianta só tombar pelo tombar, porque se ficar lá tombado, ele de fato vai acabar tombando na outra versão da palavra, que é o tombamento indo ao chão, porque nós estamos falando do conceito de tombamento de registro no livro de tombo. São conceitos diferentes. Mas tem que dar uso ao patrimônio, e o respeito ao patrimônio pela comunidade parte de sua identidade a esta memória, que é uma memória histórica, coletiva, também perpassa pelo privado, porque muitas pessoas se identificam com aquilo, mas é uma memória coletiva, e as pessoas têm que se apropriar disto. E isso só a educação patrimonial é que vai ter os mecanismos e as práticas necessárias para que haja essa identificação com o patrimônio em relação à população, à comunidade. Esta é a minha contribuição. Agradeço a Lázaro pela oportunidade, a secretaria, agradeço a banca e estamos juntos em prol do patrimônio cultural do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, professor. Sempre importante a visão do arqueólogo, né, a respeito dos nossos engenhos no município. Faculta